Meu nome é Hernani Heffner, sou gerente da Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, onde eu trabalho há 41 anos. Sou formado em cinema e a maior parte do tempo eu trabalhei com preservação audiovisual. Todo e qualquer documento que tem uma dimensão de memória, ou seja, que remete ao passado, remete à história de algum acontecimento, de alguma pessoa, algum grupo, alguma instituição, ele já tem um valor definido de imediato. Aquilo de alguma maneira explicita a trajetória, seja de uma pessoa, seja de um grupo, seja de uma instituição. Essa documentação que é produzida ao longo do tempo, no caso, por exemplo, de uma universidade, no caso da UERJ, que existe desde o início dos anos 70, essa documentação tem um valor institucional, tem um valor histórico, tem um valor educacional, tem um valor de conhecimento, por exemplo, sobre a universidade, sobre processos educacionais, sobre quem passou por aqui, sobre o que a UERJ desenvolveu como conhecimento, sobre suas pesquisas, que não vai ser encontrado em nenhum outro lugar. Então, para além de interesses de terceiros, para além de o documento transcender os limites institucionais, os limites físicos, por exemplo, de um espaço como o da UERJ, isso já tem um enorme valor interno. Mas, além de um valor interno, como o conhecimento é dinâmico, a memória é dinâmica, a história é dinâmica, toda essa documentação que é produzida, por exemplo, aqui dentro da UERJ, ela pode vir a interessar pessoas, grupos, instituições daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos ou 500 anos. Se se quiser saber alguma coisa sobre, por exemplo, como era a vivência universitária numa cidade como o Rio de Janeiro, numa área da cidade, que é o início da Zona Norte, numa dimensão de uma universidade pública. Você pode utilizar a UERJ como referência, você pode utilizar a UERJ como centro de documentação, você pode utilizar os documentos visuais ou audiovisuais que foram produzidos aqui dentro por um ou por outro motivo. Os documentos visuais e audiovisuais fazem parte do processo de trabalho, hoje em dia absolutamente natural, de praticamente todos os cursos que você possa introduzir, ministrar, desenvolver dentro de uma universidade. Desde a matemática pura até fazer cinema dentro da universidade, tudo isso hoje utiliza documentos visuais ou audiovisuais como recurso didático, como recurso educativo, como registro e, sobretudo, como expressão mesmo de uma determinada compreensão, visão ou experimentação em torno daquilo. Então, é hoje intrínseco à vivência universitária você desenvolver esse tipo de documentação. E se é intrínseco, é mais do que natural que a universidade se organize para difundir esses conhecimentos, para dizer para as pessoas, olha, eu tenho a gravação de um físico, eu tenho a gravação de um artista plástico, eu tenho a gravação de um caricaturista, eu tenho a gravação de um cineasta, eu tenho a gravação de um escritor, dizer para o mundo que isso existe aqui dentro, portanto, valorizar uma documentação interna e promover mais conhecimento. Porque se eu descubro que tem documentos visuais e audiovisuais dentro da UERJ que interessam a toda a sociedade carioca, fluminense e brasileira, eu vou ser demandado e vou contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas, novos trabalhos, novas obras de arte. E, nesse sentido, eu estou fazendo com que o conhecimento circule. Não há nada mais importante, por exemplo, no trabalho universitário, do que fazer o conhecimento se espraiar por toda a sociedade. A primeira grande virtude de você produzir um catálogo, ou seja, um inventário de todos os registros visuais e audiovisuais que uma determinada faculdade dentro da universidade produziu, no caso a Faculdade de Comunicação Social da UERJ, a primeira grande virtude é dar a conhecer. Temos esse material aqui, é um material dessa natureza, pelo catálogo ele está devidamente qualificado. O que foi feito, quem fez, que data fez, qual é o conteúdo, mesmo que minimamente você sabe que documento você vai, em princípio, encontrar ali através do catálogo. E o catálogo é um primeiro gesto de preservação. Por que ele é um primeiro gesto de preservação? Porque ele é uma primeira reunião de informações. Não existe preservação se você não tem informação sobre os documentos. Eu posso ter
centenas, milhares de documentos numa determinada faculdade, mas se eu não sei o que são, eu, na verdade, não sei nada e não posso utilizar nada, porque, será que tem a gravação de tal coisa? Onde será que está a gravação de tal coisa? Ou seja, você não tem uma mínima organização para você poder, de alguma maneira, usufruir desses registros. Então, o catálogo é uma primeira forma de organização, é uma forma de organização do conteúdo, é uma forma de organização da informação e ela cria as possibilidades de você fazer uma preservação no sentido pleno da palavra. A preservação envolve muitos gestos, envolve a coleta dos documentos, envolve inventariamento dos documentos, envolve a conservação física dos documentos, envolve, no caso do mundo digital, a migração dos documentos e, eventualmente, envolve um processo de acesso. O que é o processo de acesso? Se eu tenho esses documentos, eles só existem de fato, eles só estão vivos de fato, quando alguém puder utilizá-los. E quem pode utilizá-los? A própria comunidade da Faculdade de Comunicação Social, ou mais amplamente a comunidade da UERJ, ou mais amplamente a sociedade carioca, fluminense, brasileira em geral. Por quê? Por que essas pessoas poderiam utilizar? Porque se iniciou um processo de preservação completo, desde a informação até a publicização dessa informação e dos documentos para uso em geral. A entidade de preservação ela tem a responsabilidade de salvaguardar a existência desses documentos, de não deixar que isso se perca, que não deixar que isso se dispersa, que não deixar que isso se apague, por exemplo. No mundo digital é muito comum se apagarem as coisas. E, ao mesmo tempo que ela tem essa missão de resguardar esse acervo, ela também tem a missão de dar a conhecimento, de publicizar esse acervo para a sociedade. Então, é um conjunto de ações, é um conjunto de técnicas, é um conjunto de instrumentos que faz esse processo ser, de fato, um processo completo de preservação. E se a gente pensar hoje, a era aí do digital, dos YouTubes da vida, das plataformas de vídeo, que eu posso assistir palestras de Gilles Deleuze, palestras de Michel Foucault, palestras dos grandes professores estrangeiros e entender ali o que ele falava, como é que ele exercia o processo de pensamento, qual era a contribuição desse pensamento, a gente tem que imaginar que em uma era bem inicial do registro em vídeo analógico, não era nem o vídeo digital, você já tinha uma preocupação em universidades estrangeiras de registrar esse conhecimento, de registrar o próprio processo de ensino. Mas para além do processo de ensino, se a gente hoje tem um instrumento como as câmeras digitais que estão aqui me gravando, eu posso registrar o processo de ensino, eu posso ter os exercícios de sala de aula, eu posso ter os exercícios fora da sala de aula, eu posso ter os trabalhos finais dos alunos, eu posso ter registros de eventos e acontecimentos da universidade, ou seja, eu posso ter uma documentação ampla dessa vida universitária com a mesma perspectiva e com o mesmo valor que, por exemplo, eu hoje fico, digamos, elogiando e exaltando poder ver, talvez, um curso inteiro do Gilles Deleuze numa plataforma de vídeo digital como o YouTube. A criação de um catálogo como Fluxus, que é um catálogo de documentos visuais e audiovisuais da Faculdade de Comunicação da UERJ, é uma iniciativa extremamente importante. Por quê? Através de uma iniciativa como essa, você não só valoriza algo que já está aqui dentro, mas que estava desorganizado, disperso, etc., mas você cria a possibilidade de gerar, digamos, a ideia de uma grande produtora audiovisual que atenda um público interno e um público externo. Em que sentido? Se eu sei o que tem aqui dentro, se é um volume significativo, se eu consigo encontrar esse material, eu tenho uma base de produção. Uma base de produção para novos documentários, uma base de produção para ceder trechos para outras obras audiovisuais, uma base de produção para eu gerar novos conteúdos educativos, uma base de produção para eu, na verdade, construir outros canais de exibição. Se eu tenho um acervo significativo numericamente falando, por exemplo, eu posso lançar um streaming, ou eu posso criar uma grade de programação num canal de televisão interno, ou eu posso simplesmente, digamos assim, subsidiar
um conjunto de monitores que estejam dispersos pelo campus universitário. São tantas as possibilidades que surgem a partir da criação de um catálogo, ou seja, a partir da descoberta de um acervo, a partir do momento em que eu sei o que tem dentro desse acervo e como eu posso utilizar esse acervo, que, na verdade, eu crio uma dinâmica a partir daí. As coisas começam a funcionar a partir da existência do catálogo. E a existência do catálogo cria oportunidades. Se a universidade perceber que tem uma pequena mina de ouro nas mãos, que ela tem a matéria-prima para gerar conteúdo das mais variadas naturezas, de marketing, de publicidade, de jornalismo, de criação artística, de experimentação, de estudo, se ela perceber isso, ela perceberá que o investimento maior já foi feito, que é perceber que isso existia. Os desdobramentos a partir daí é criar condições de infraestrutura para que isso seja melhor conservado, para que isso seja mais difundido ainda, para que isso, na verdade, crie um fluxo de trabalho interno que vai desde uma solicitação para a feitura do registro, uma obrigação interna em sentido de preservação, eu tenho que depositar pelo menos uma cópia desse material, qualquer que ele seja, aqui no acervo da Faculdade de Comunicação Social, a possibilidade de eu utilizar isso sem custo, desde que citado ali a fonte e se dê o crédito ao trabalho da universidade, sem custo para que eu possa desenvolver outras coisas a partir daquilo que a UERJ produziu como conhecimento. No fim das contas, o catálogo propicia o quê? Uma valorização desse trabalho universitário. Não é só uma valorização do acervo universitário, é uma valorização do trabalho universitário. Por que a universidade existe? Por que a universidade pública existe? Qual é o seu sentido? Qual é o seu valor? Qual é o seu trabalho? Um acervo como este, de documentos visuais e audiovisuais, como que está aqui depositado na Faculdade de Comunicação Social, ele explicita o sentido do trabalho de uma universidade como a UERJ e, na verdade, explicita por que você precisa ter esse tipo de instituição. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra empresa, digamos assim, ninguém que esteja desenvolvendo um trabalho dentro de um campus, como que é desenvolvido dentro de um campus universitário, vai ter o mesmo interesse, a mesma inflexão, o mesmo cuidado, o mesmo investimento. E não é investimento de 1 ou 2 anos, a UERJ existe há mais de 40 anos e esse acúmulo de tempo se transforma num acúmulo de conhecimento que ultrapassa em muito a própria capacidade de uso interno e devolve para a sociedade todo o investimento que a sociedade fez nessa universidade. Agora, existe um dado preocupante na descoberta desse trabalho, na descoberta que se criou um catálogo aqui chamado Flux para dar conta desses documentos visuais e audiovisuais da Faculdade de Comunicação da UERJ, é o fato de que isso acontece após décadas de funcionamento, seja da faculdade, seja da universidade como um todo. E isso indica que a universidade não vem pensando uma política institucional de preservação do seu próprio conhecimento, dos seus próprios documentos visuais e audiovisuais gerados, seja para fins de memória institucional, seja para fins de trabalho educacional. Se não há essa política institucional distribuída a partir da reitoria por todas as unidades, por todos os cursos, faculdades, centros, etc., isso significa que muita coisa possivelmente já se perdeu. Então você já comprometeu parte dessa história institucional e social e cultural e, eventualmente, você não está preparado para dar conta de um futuro imediato e de um futuro longínquo. A gente tem que lembrar que só há preservação quando você tem uma política de conservação de longo prazo dos documentos visuais e audiovisuais. Eles têm que durar pelo menos um século e você tem que fazer um recolhimento, tratamento, conservação, difusão e acesso contínuos. Se a essa altura um projeto como esse, que é um projeto altamente meritório, ele surge como uma primeira iniciativa,
ele surge de forma isolada, ele não está concatenado com outras iniciativas ou possibilidade de iniciativas similares dentro de toda a universidade, isso soa como preocupante porque significa que você está perdendo ou já perdeu documentos importantes e você não está sabendo sistematizar esse conjunto para um futuro imediato e para um futuro longínquo. O futuro tem direito de saber daqui a 500 anos o que é a UERJ, o que foi a UERJ, o que a UERJ produziu e como a UERJ cuidou da sua própria memória. A criação de um catálogo como o Fluxus, ele tem uma importância muito grande interna, de um lado, pela informação que ele fornece, mas de outro lado, como uma iniciativa que pode estimular, seja a UERJ como instituição, seja os vários departamentos da universidade, a pensar no mesmo sentido, a de repente estimular a criação de um fórum interno para discutir a memória institucional. Em que dimensão essa memória é feita, qual é o tamanho dela, quais são os desafios de conservação dela, como é que você pode ter uma política clara, direta e abrangente para a utilização dessa documentação, como é que, na verdade, você pode dar a conhecer aos colegas que se fez um trabalho como esse, do catálogo Fluxus, e como é que você pode descobrir no trabalho dos colegas a mesma situação. E aqui também tem um acervo de vídeos, e aqui também tem um acervo de registros digitais, e aqui também tem uma produção audiovisual que não foi catalogada, não foi minimamente inventariada, está dispersa, está se perdendo. Podemos nos juntar a partir de um diálogo como esse que um fórum propõe, podemos articular uma ação conjunta, podemos construir essa política institucional da UERJ para a documentação visual e audiovisual. Eu acho que o catálogo é uma oportunidade para você estimular conversas, para você estimular descobertas, para você agir de alguma maneira, de fato, despertando a universidade para esse tesouro que ela tem, porque todo o acervo é um tesouro, e para as possibilidades de ação que ela tem, já que ela é uma instituição, na verdade, forte. Uma universidade, ela não é só algo muito grande, fisicamente, em volume de alunos, em volume de conhecimento, mas ela é muito forte politicamente, culturalmente, socialmente. Ela tem um peso dentro da sociedade e exercer esse peso para o bem, exercer esse peso, num primeiro momento, inclusive, para resguardar a própria memória interna, é algo que ela deveria fazer continuamente. E hoje, no mundo que a gente vive, do século XXI, do século do digital, trabalhar com audiovisual é alguma coisa mais do que cotidiana, mais do que banal. Tudo passa pelo audiovisual hoje em dia. Então, acordar para isso e fazer uma ação em torno disso, eu acho que só tem a render bons frutos para a universidade como um todo.